Saudar a amada igreja com a paz do Senhor, amém? Eu quero agradecer ao Senhor porque todo esse mês de maio o pastor tem abordado temas maravilhosos que falam sobre a família e que é mais aprendizado para as nossas vidas, e Deus tem falado aos nossos corações de maneira especial, amados. É muito bom estar na casa do Senhor, na presença do Senhor, ouvindo tudo aquilo que Ele tem para falar para as nossas vidas. Amém? Mais uma vez eu saúdo os irmãos, aqueles que estão nos ouvindo através do canal, no YouTube. Eu creio que Deus vai falar poderosamente ao coração de vocês. Nessa noite nós vamos iniciar falando um pouco sobre oração. Nós vamos falar algumas coisas dentro do texto que o Senhor ministrou ao meu coração, mas nós vamos fazer algumas perguntas e logo também terão respostas. Então, o que é a oração? A oração é a forma mais eficaz de crescer em um relacionamento íntimo com Deus. É o anelo de estar na presença do Senhor, orando ao Senhor, sabendo que você é ouvida, sabendo que Deus está falando ao teu coração e sabendo que Ele está te ouvindo e que te dará a resposta. A oração, ela é um relacionamento com Deus. Por que orar? A oração, ela tem como um dos objetivos a comunhão com Deus. E também, pedir a Ele, lembrar a Ele, Senhor, Tu tens promessas para a minha vida, orar a palavra e saber que na palavra de Deus tem promessa para as nossas vidas e nós reivindicar aquelas promessas através da oração. E Deus responde porque é a sua palavra que está sendo orada. A palavra do Senhor diz lá em João, em 1 João 5,14, se esta é a confiança que nós temos nele, que pedimos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. Também lá em Mateus 7,8 diz, pedi e dá-se-vos-á, buscai e abre-se-vos-á, batei, buscai e achar-vos-á, e batei e abre-se-vos-á. Por que orar? Porque se você pedir, o Senhor te dará. E a quem orar? Não é dado outro nome por Deus Pai a quem possamos orar, senão em Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador. Não tem outro nome, só pelo nome dEle. E quando nós pedimos no nome do Senhor, Ele faz. E quando orar? São 4 perguntas importantes para as nossas vidas nessa noite, que nós devemos trazer em nosso coração o verdadeiro valor da oração. O que é a oração? Por que orar? A quem orar? E quando orar? Somente quando eu estou precisando de Deus? Somente quando eu preciso que o Senhor me dê vitória em uma causa? Ou somente quando alguma coisa está acontecendo é que eu tenho que orar, é que eu devo orar? Não, a Bíblia diz que nós devemos orar em todo tempo. Louvado seja Deus. Efésios 6,18 diz, orai em todo tempo com orações de súplicas ao Senhor. Nós devemos orar em todo tempo, nós devemos orar em gratidão. O salmista Davi, no Salmo 116, no versículo
112, ele diz: que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que Ele tem me dado? É orar agradecendo ao Senhor. Quantas coisas o Senhor tem feito por nós? Que daremos nós ao Senhor por todas essas coisas? Um coração grato, um coração agradecido, um coração quebrantado, um coração adorador, um coração sensível à voz do seu precioso Espírito. Nós devemos também orar na angústia. Salmo 46:1, que diz assim: o Senhor é o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei, nele esperarei. Louvado seja o nome do Senhor. Esse salmo, ele marcou muito a minha vida, porque foi um salmo que Deus me deu em uma noite de vigília, em favor da enfermidade que Daniel foi acometido, que foi a Covid. Então Deus falou muito ao meu coração através desse salmo. Também devemos orar por nossa família. Efésios 3:14, o apóstolo Paulo diz: por esta causa eu me ponho de joelho. É claro que nós temos muitas causas, mas a nossa família é o nosso bem maior. Nós devemos nos colocar de joelho por essa causa que o Senhor tem nos confiado. Louvado seja Deus. Então, a família, ela é a primeira instituição criada por Deus. É plano e projeto de Deus. É propósito de Deus. A família é o lugar onde começa a vida e nunca acaba. Louvado seja Deus. A família, ela é o nosso bem maior. Ela não precisa ser perfeita. Ela só precisa ser feliz. E aí nós vamos abrir agora o texto da palavra do Senhor no Salmo 128. Aleluias. Eu peço que a igreja fique de pé em reverência à palavra do Senhor. Nós demos uma introdução nessa noite de o que é a oração, por que orar, a quem orar e quando orar. Louvado seja Deus. E nesse Salmo 128 nós vamos ver alguns princípios cristãos que eles valem para o dia de hoje. É claro que esse Salmo ele foi escrito, né, para o Antigo Oriente, mas também a palavra de Deus é a palavra de Deus. Nós podemos tirar aqui muitas coisas para as nossas vidas hoje. E o Salmo 128 diz assim: bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos, pois comerás do trabalho das suas mãos, feliz serás e te irá bem. A tua mulher será como a videira frutífera aos lados da tua casa, os teus filhos como plantas de oliveira à roda da tua mesa. Eis que assim será abençoado o homem que teme ao Senhor. O Senhor te abençoará desde Sião, e tu verás o bem de Jerusalém em todos os dias da tua vida. E verás os filhos de teus filhos e a paz sobre Israel. Podeis sentar. Deus, nós te louvamos, porque esta é a tua palavra, e a tua palavra é o poder de Deus. Que nessa noite o teu Espírito de excelência, de poder e de glória, ministre em nossos corações tudo aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas nessa noite, em nome de Jesus. Esse salmo, ele é um salmo conhecido como o Salmo da Família, né? E quando o pastor me convidou, veio ao meu coração muitos textos, mas foi nesse salmo que o Senhor fez arder no meu coração, porque certamente Ele tem algo nessa noite para falar conosco. E esse salmo, ele descreve, possivelmente ele foi escrito por Salomão,
e ele descreve aquele que teme ao Senhor. E o homem que teme ao Senhor, ele é feliz. Porque diz assim: bem-aventurado aquele que teme ao Senhor. Feliz é aquele que teme ao Senhor. Louvado seja Deus. Então, esse salmo ele retrata algumas bênçãos materiais e também bênçãos espirituais. Aqui nesse mundo que promete, aqui nesse mundo que tem acontecido tantas coisas, né? A gente sabe que as bênçãos materiais, elas não são somente para os justos, os cristãos, mas os ímpios. Tem tantos ímpios que são, né, abençoados, tantos ímpios que eles prosperam, que têm longevidade, vida longa, que vê sua família próspera, sua família crescer. Então, a gente sabe que Deus, ele é soberano e ele é bom e ele faz para todos, assim como o sol vem para todos e a chuva vem para todos. Assim é as bênçãos do Senhor e principalmente na vida daqueles que temem ao Senhor. Então, esse salmo também ele retrata um povo cantando, um povo louvando, quando voltava das festas, juntamente com outros ao caminho de Jerusalém. E também esse salmo, ele promove a comunhão no meio do povo de Deus. E ele começa falando de um homem que é feliz, e isso está inserido no contexto familiar deste salmo. E o Senhor colocou no meu coração, a gente vai lendo versículos e a gente vai também falando aquilo que o Senhor falou ao meu coração a respeito de alguns pontos, já que é a importância da oração na família. Esse é o tema. Então, o primeiro ponto que nós vamos ler, que está inserido aqui do versículo 1 até o versículo 4, é que a oração na família, ela produz um casal piedoso, um casal bondoso. Então, esses versículos aqui, eles apresentam a fórmula para a felicidade, pois, de acordo com aqueles que são felizes e bem-aventurados e abençoados, que diz aqui no versículo 1, a gente sabe que o Senhor diz assim, que nós devemos temer ao Senhor e andar nos seus caminhos. Então, de acordo com esse primeiro versículo, nós vamos encontrar aqui a fórmula daquele casal que produz uma vida piedosa e uma vida bondosa. Primeiro, temer ao Senhor. Louvado seja Deus. E temer ao Senhor não é ter medo de Deus, né? É respeitar o Senhor, é amar a Deus, é obedecer à palavra de Deus. Embora ter medo de Deus não é uma coisa ruim, não, é boa, porque Deus, ele é criador de todas as coisas. E esses dias, quando estava chovendo bastante, e aqueles trovões, eu tenho medo de trovão. A palavra do Senhor diz que a voz de Deus é como a voz de um trovão bom, né? Forte. E ali você diz: Senhor, meu Deus, o mundo está acabando aqui. Mas isso é temor a Deus. É você ter o cuidado de você respeitar, de você guardar a palavra de Deus, guardar os caminhos do Senhor, ter o cuidado de, em tudo aquilo que você está fazendo, seja do agrado do Senhor, seja dentro da vontade do Senhor. Isso é temor a Deus. E lá em Provérbios 8:13 diz: o temor do Senhor é aborrecer o mal, a soberba, a arrogância e o caminho mau, e a boca perversa aborreça.
Louvado seja Deus. Isso é temor a Deus, é aborrecer o mal, é guardar a nossa boca de falar das coisas que não agradam a Deus, que a nossa boca seja para falar da palavra de Deus, de um bom conselho para alguém, de algo que o Senhor nos direcione. Louvado seja Deus. Também Provérbios 14, 26 diz: no temor do Senhor há uma firme confiança, e Ele será refúgio para os seus filhos. Aquele que teme ao Senhor, ele confia, ele espera. Também diz que o temor do Senhor, ele é fonte de vida e nos livra do laço da morte. Isso é temer a Deus. Quando nós tememos a Deus, Ele cuida de nós. Louvado seja Deus. Também diz em Provérbios 14, 27, em Salmos, perdão, eu estou um pouco nervosa, irmãos, mas é natural, né? Porque aqui está sendo ministrada a palavra do Senhor, e nós temos que ter muito cuidado, porque a palavra de Deus, ela é soberana, ela é o poder de Deus, ela é o Senhor trazendo para a sua igreja revelação, ensinamentos, e nós temos que ter o cuidado. Então aqui no Salmo 111, no versículo 10 diz: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Salmo 25, 14 diz: o segredo do Senhor é para os que o temem, e lhe fará saber o seu conserto. Que coisa linda esse versículo. O segredo do Senhor é para aqueles que temem a Deus, que guardam a sua palavra. E Ele diz: olha, meus filhos, eu quero revelar para vocês o que está aqui escrito. Bem-aventurado, é feliz aquele homem que teme a Deus, que guarda a sua palavra. Louvado seja Deus. Como isso é maravilhoso. Também em Eclesiastes diz assim, 12, 13, eu amo esse versículo: de tudo o que se tem ouvido, o fim é: teme a Deus, guarda os seus mandamentos, guarda a sua palavra, porque este é o dever de todo homem. No versículo 14 ele diz: porque nós haveremos de dar conta ao Senhor de tudo que nós estamos fazendo aqui nessa terra. Então, de tudo que nós já temos ouvido, o fim é: guarda o caminho do Senhor, guarda a palavra do Senhor, guarda o preceito do Senhor, porque isto é dever de todo homem, principalmente dos cristãos que conhecem a palavra do Senhor. E nesse versículo 1 do Salmo 128, da segunda parte, né, diz assim: anda nos caminhos do Senhor. Então, andar nos caminhos do Senhor é ter cuidado, irmãos. Não se embaraçar. Estar vigiando, caminhando a carreira que te foi proposta, para não tropeçar, para não cair nos laços. Louvado seja Deus. Então diz no Salmo 139, versículo 24, o salmista ele diz assim: Senhor, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Que coisa linda. O salmista disse: olha, Senhor, visita o meu coração e vê se nele há algum caminho mau, e guia-me pelas tuas veredas de justiça. Me faz ser uma pessoa justa, me faz ser uma pessoa piedosa, me faz ser uma pessoa bondosa, me faz ser uma pessoa, Senhor, que guarda os teus caminhos e que tem o temor do Senhor. A oração na família, ela produz, né, a piedade. Um casal piedoso, uma família piedosa. Em Lucas, no versículo 1, no capítulo 1, do versículo 50, o Senhor diz que a misericórdia do Senhor é de geração em geração sobre todos aqueles que temem a Deus. Louvado seja Deus.
Lá em 2 Samuel, no versículo 22, no versos 22, ele diz: porque guardar os caminhos do Senhor, porque guardei os caminhos do Senhor e não me apartei impiamente. Oh meu Deus, louvado seja Deus. Então, amados, tudo isso é para que nós venhamos estar atentos àquilo que o Senhor quer nos ensinar nessa noite. Como nós conseguiremos viver essas duas coisas, andar no temor de Deus e guardar os caminhos do Senhor, sem que nós tropecemos, sem que nós nos confundamos, como diz lá em Marcos 7,13, não invalidando assim a palavra de Deus pelas vossas tradições, né? Que vos ordenaste muitas coisas, fazeis semelhante a estes. Tenhamos cuidado com a tradição, as tradições dos nossos antepassados, com essas culturas pecaminosas que não glorificam a Deus, com essas coisas que não glorificam ao Senhor, né? Então, como nós conseguiríamos viver essas duas coisas? Pedindo a Deus em nossas orações, constantemente, pedindo ao Senhor para que nós tenhamos uma vida piedosa, uma vida que agrada a Deus, uma vida segundo o coração de Deus, segundo a vontade de Deus. O que eu estou plantando dentro do meu lar, com o meu cônjuge, com os meus filhos, o que eu estou plantando? O que eu plantar, eu vou colher. Que eu seja, junto com o meu esposo que está me ouvindo, um casal piedoso, um casal bondoso, que possamos ser exemplo para os nossos filhos, cuidar dos nossos filhos, ensinar os nossos filhos a andar no temor do Senhor, nos caminhos do Senhor, para que eles sejam felizes, porque este Salmo 128, ele retrata uma família feliz, e uma família feliz, ela teme a Deus, ela guarda a palavra de Deus, ela obedece os mandamentos. Ainda que nós sejamos falhos, e ainda que nós façamos muitas coisas que não agradam ao Senhor, mas o nosso Deus, Ele é misericordioso, como foi lido ali naquele versículo. O segundo ponto que nós tiramos aqui, nesse Salmo 128, está no versículo 2. Pois comerás do trabalho das tuas mãos, feliz serás e te irás bem. O segundo ponto é, a oração na família, ela produz trabalhadores bem-sucedidos. Oremos para que os nossos filhos, para que a nossa família em Cristo Jesus, elas sejam pessoas bem-sucedidas no seu trabalho. Trabalhadores bem-sucedidos que glorificam a Deus ali no seu trabalho. Então esse versículo, ele deixa claro que aquele que tem uma vida dedicada ao Senhor, ele será feliz. Ao comer do seu fruto, do seu trabalho, tudo irá bem na vida dele. Ou seja, ele será contente com o seu trabalho, com aquilo que ele produzir e com a provisão de Deus. O Senhor diz, do suor do teu rosto comerás o teu pão. Então, feliz é esse que ele trabalha e que ele, do suor do seu rosto, ele come o seu pão. Porque Deus é com ele, e ainda que chegue a ficar numa situação difícil, confia em Deus, porque Ele proverá. A oração na família, ela produz trabalhadores bem-sucedidos, nos faz estar ali na brecha, olhando para a nossa família e vendo aquilo que falta, aquilo que necessita na vida deles, para que nós possamos orar, para que nós possamos pedir a Deus que seja na vida deles, que direcione, porque hoje o trabalho é muito competitivo, está muito difícil,
também a gente sabe que por conta dessa pandemia, muitas pessoas ficaram desempregadas. E um dos principais motivos de separação entre os casais ao longo desses anos, mas principalmente no período da pandemia, tem sido crises financeiras. Quando falta o dinheiro, fica difícil. E aí, aonde está a confiança em Deus? E o que fazer? Eu vou falar, eu vou reclamar, eu vou murmurar, eu vou arrancar os meus cabelos, ou eu vou orar, ou eu vou pedir ao Senhor, que o Senhor envie a provisão, que o Senhor abra uma porta de emprego. O que eu vou fazer? Lá em Salmo 34, o Senhor diz na palavra dele: os filhos dos leões necessitam e sofrem fome, mas aqueles que buscam ao Senhor, de nada tem falta. Lá em Isaías 68, 8 e 9 também fala a respeito disso. Então, amados, nós sabemos que não é fácil, porque há muita cobrança quando a família está passando por essa situação, né? Quando falta o dinheiro, aí o negócio fica difícil. Olha, eu vou dizer uma coisa para vocês. Meu esposo está há 20 anos desempregado, mas nós nunca brigamos por causa disso. Graças a Deus, nós não brigamos por causa disso. Porque Deus tem cuidado, Deus não tem deixado faltar. Deus está conosco em todo o tempo. A gente vê a provisão de Deus em tudo. Como é bom confiar na grandeza e no poder desse Deus. Louvado seja Deus. Então, eu louvo a Deus porque em 2017, quando meus filhos começaram a estudar para o concurso, Daniel passou logo, mas Daniele não. E aí entrou aquela batalha de que a banca não reconheceu os pontos dela, e a pessoa que estava atrás dela passou, entrou no estado, ficou efetivada, e aí foi uma batalha, entrou na justiça, porque era um direito. Deus também usa os juízes dessa terra, mas antes disso havia oração. Eu estava em oração, eu coloquei diante de Deus desde o momento que eles começaram a fazer o cursinho. E quando foi uns 2 anos depois, porque esta causa já vai completar 6 anos, amados. Então foi indeferido, mas nós não assim nos conformamos com aquilo. Nós continuamos orando, porque Deus falou ao nosso coração, e nós cremos que a palavra do Senhor falou e ela é executada. E nós continuamos orando e confiando e esperando no Senhor. E quando foi em dezembro, novamente foi julgado aquele processo. O juiz deferiu, mas tinha uma cláusula lá que não entrava como ela ser nomeada. Então, houve um novo processo, mais rápido, é claro, mas tudo isso debaixo de oração. E a semana passada, o advogado ligou para ela dizendo que já foi dada a liminar e que já estava para o governador assinar para ela entrar como efetivada no estado. Esta é uma oração de 6 anos. Louvado seja Deus. Ore para que seus filhos, sua família sejam trabalhadores bem-sucedidos. Se não é, que seja. Se não foi, que seja. Louvado seja Deus, porque o Senhor é aquele que faz. Tem um exemplo de Dávila, ela está ali. Pastor Tassi sabe disso, como é trabalhar em banco. Não é fácil, é muita cobrança, vem estresse, vem preocupação. Tem hora que vem um desespero. Meu Deus, eu sou número, eu só valo quanto eu vendo.
Senhor, mas eu sou tua filha, eu coloco nas tuas mãos. Deus tem honrado a vida de Dávila lá, porque tem um alicerce, tem oração, louvado seja Deus. E quando foi o mês passado, não, ainda esse mês, ela pegou 20 dias de férias. Quando ela retornou lá, a neta estava baixíssima, mas nós começamos a orar. E em 2 semanas já está 1000, né, filha? Isso? 1000, já está 1000. É entre 1.100 e 1.200. Então ainda tem 2 dias e Deus vai fazer. Mas o lindo, sabe o que é? Quando a gente está debaixo de oração, é que veio assim eu não sei bem dizer, mas ela foi informada de que ela tinha sido destaque, uma das melhores vendedoras a nível do Brasil. E quando chegou aquela informação no celular dela, nós olhamos uma para a outra e nós falamos assim: a glória é do Senhor. Quem faz é o Senhor. O mérito é do Senhor. A honra é dele, o louvor é dele, mas a alegria é nossa, porque nós temos um Deus que faz. Louvado seja Deus. Também aqui nesse Salmo 128, no versículo 3 e o versículo 4, olha o que o Senhor diz: a tua mulher será como a videira frutífera aos lados da tua casa, os teus filhos como planta de oliveira à roda da tua mesa. Eis que assim será abençoado o homem que teme ao Senhor. Amém? E Deus me deu um terceiro ponto para esse versículo. A oração na família, ela produz cônjuge e filho felizes. Produz seu marido e seus filhos e você, uma família feliz. Louvado seja Deus, porque aqui tanto as videiras quanto as oliveiras eram importantes para a economia de Israel, sendo que os frutos da videira produzia o vinho, e das oliveiras consumia-se os frutos da azeitona, do azeite, que era colocado nas lamparinas para acender os fogos, né? Também a economia de Israel, ela crescia muito em cima disso, da videira, do vinho e da oliveira. E a videira e a oliveira são usados aqui nesse texto para ilustrar o amor do marido para com a sua esposa. Que coisa linda nessa comparação. Cantares de Salomão, no capítulo 7, do 6 até o 9, ele fala algumas coisas lindas sobre a mulher, mas eu quero falar só o versículo 6 e o versículo 9. O 6 diz: quão formosa é e aprazível és, ó amor em delícias. Que coisa linda, né? Salomão fala para a mulher. E a comparação aqui da oliveira e da videira, né? Do amor do seu marido por sua esposa. E diz assim o 9: e o teu paladar como bom vinho, ó meu amado. Então, a expressão aqui, quando nós olhamos para a parte A ainda do versículo 3, que diz assim: a tua mulher será como a videira frutífera aos lados da tua casa. Essa impressão aqui de casa refere-se aos aposentos da esposa, né, da parte posterior, porque eu não sei se vocês assistem, mas eu estou assistindo Reis, e a gente vê aquelas tendas armadas, que naquela época eles
eles habitavam em tendas, né? E as tendas, elas tinham vários compartimentos, é como uma casa, muito bem adornadas, com cortinas, com tudo muito bem organizado, era uma casa. Então aqui, a expressão é que aquela mulher, ela ficava afastada, ela ficava reservada, aquela mulher fiel, aquela mulher feliz, aquela mulher cuidadora, aquela mulher preocupada com a sua casa, com seus filhos, aquela mulher que queria servir, aquela mulher que queria fazer o melhor para a sua família. A mulher fiel é comparada com a mulher fiel, e a mulher fiel, ela é feliz. Louvado seja Deus. Ela tem o prazer. Eu digo para meu esposo: olha, meu filho, eu trabalho ali no fiteiro, sei que tem muitas mulheres que trabalham, mas eu digo: olha meu filho, eu nasci para ser dona de casa. Eu amo cuidar da minha casa, eu amo fazer o melhor para os meus filhos, e eu nunca me contento, eu acho que eu nunca fiz o suficiente, eu quero fazer mais, eu quero cuidar, eu não me canso. Meu esposo fala: você é robô, minha filha, porque eu saio daqui, tu fica trabalhando, eu volto, tu está trabalhando, quando eu volto tu está mais suada do que tu. Meu Deus do céu, mas é o meu prazer. E a impressão que nós temos aqui é dessa mulher, né? Que ela fica aquela mulher reservada, cuidando da sua casa, cuidando da sua família, cuidando dos seus. Já aquela mulher infiel, né? Ela é aquela, já aquela esposa infiel, ela é aquela mulher que deixa a segurança da sua casa, porque tem muitas assim, viu, irmãos? Que não se preocupa com o seu lar, com sua família, com aqueles que Deus tem confiado em suas mãos. Mas aquela mulher que é assim, ela sai em busca de vítima. Lá em Provérbios, no capítulo 7, quem diz é a palavra do Senhor: e eis que uma mulher que lhe sai ao encontro com enfeites de prostituição e astuto coração, diferente daquela esposa que é fiel, daquela esposa que é cuidadora da casa. A palavra do Senhor diz que ela é aquela de Provérbios 31, que ela edifica a sua casa e ela não destrói. Então aqui, quando fala do recanto, é essa mulher assim cuidadora. Eu não sou contra aquelas mulheres que trabalham fora, viu? Eu trabalho, muitas aqui trabalham. É muito bom ajudar o esposo, é muito bom exercer a sua profissão, crescer. Hoje em dia, né, a sociedade, as mulheres, elas, meu Deus, já teve mulher presidenta, tem mulher deputada, já teve mulher prefeita, já teve mulher governadora. Meu Deus, a mulher, ela tem crescido muito. E isso é muito bom, mas nós não devemos esquecer os nossos valores. O nosso cuidado tem que ser sempre assim, né? Priorizando a nossa casa, a nossa família. Então, a família, ela está alicerçada entre dois pilares: o amor e o respeito. Meu Deus, que coisa linda! A família precisa ter amor e ela precisa ter respeito. O amor é o que está lá em 1 Pedro, no capítulo 3. Marido, amai as vossas esposas, né? Cuidai delas, como o Senhor amou a igreja. Respeito é, mulheres, respeitem os vossos maridos. Respeitar aqui, amados, é ser submissa. E ser submissa não é dizer: ele não vai mandar em mim, eu não aceito ele ficar me dando ordem. Não, essa submissão aqui que nós entendemos é a mulher ser um suporte na vida do seu marido, é a mulher chegar junto, né? Como o pastor diz, que a sua esposa diz: meu filho, olhe, vem aqui, né?
Vamos orar, confie em Deus, Deus vai fazer. A mulher, ela tem esse papel de ser submissa, de ser esse suporte, de ser essa mulher cuidadora, de ser essa mulher que aguenta a onda. Quando a coisa está ruim, quando a coisa está difícil, ela chega junto e diz: ei, calma meu filho, espere, não é assim não, vamos orar. Vamos orar, porque a oração na família produz cônjuges e filhos felizes. Mas para isso a mulher tem que ser sábia. A mulher que tem que ter esse cuidado. Mas em cima desses dois pilares, que é o amor e o respeito, tem dois pilares mais importantes, que é a base e que é o alicerce, que é o Senhor. No Salmo 127, no versículo 1 diz: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que nela edificam. O Senhor, Ele é a base da nossa família. E o outro pilar é a oração. 1 Tessalonicenses 5,17 diz: orai sem cessar, orai em todo o tempo. Orai pela tua família, orai pela tua casa, orai pelos teus. Louvado seja Deus, como isso é maravilhoso, irmãos. Ou seja, a casa que tem uma mulher que ora, um homem que ora, a sua família é bem-sucedida. A sua família é feliz. A sua família é cuidada, está debaixo da mão poderosa do Deus Altíssimo. Louvado seja Deus. Agora nós também entendemos que, para continuar aqui no versículo 3, lá em Israel, os casais desejavam ter famílias grandes e considerava cada filho uma bênção do Senhor, né? Família grande. Imagina aí, aquela família maravilhosa, uma vida tão tranquila, uma vida boa, no seu sítiozinho, na sua fazenda, a casa cheia de filho ali, né? Aí um diz: papai, eu vou com o senhor lá para o roçado. O outro: papai, eu vou pegar água no poço. Mamãe, eu vou lhe ajudar na cozinha. Que coisa linda. E quando é no final do dia, chega ali os filhos, se sentam à mesa. A gente vai ver ainda aqui nesse versículo. Ou seja, uma família grande, uma família feliz, uma família abençoada, uma família que Deus tem um propósito. Não foi assim na família de Jacó? 12 filhos, mas tinha um que Deus tinha um propósito. Tinha um que Deus ia usar para livrar aquela nação, para dar continuidade àquela nação. Louvado seja Deus. Então, a cultura daquela época, né, e era muito bom ter muitos filhos, diferente de hoje em dia, né, que a gente só quer 1, 2, 3 já está demais. Louvado seja Deus. Por quê, irmão? Porque tudo hoje está mais difícil. Tudo é mais difícil. A educação, o cuidado que a gente tem que ter, querer dar o melhor para eles, que dar o melhor para eles não significa coisas materiais, mas a espiritual, é ensinar a eles o caminho do Senhor, é ensinar a eles a temer ao Senhor, a guardar a palavra do Senhor. É isso que importa. Louvado seja Deus. Então, também aqui fala, os teus filhos como plantas de oliveira à roda da tua mesa. Aqui são os brotos da oliveira. Ainda que cortasse ela, né? Aí começava a nascer aquelas oliveiras pequenininhas, aqueles brotos pequenininhos, ficava toda florida. Então, essa comparação aqui é que os brotos da oliveira ao redor da mesa da árvore são viçosos e cheios de vigor, e retrata os filhos ao redor da mesa. Que coisa linda. E quando nós falamos aqui sobre a mesa é um lugar bom, né? É um lugar onde nós fazemos as nossas refeições. É um lugar onde a gente
também senta para esperar a refeição chegar e fica conversando. É um lugar onde a gente também senta para conversar. A mesa também é um lugar que nós podemos olhar para os nossos filhos e ver como eles estão, se eles estão bem, perguntar como eles passaram o dia. Mesa também é um lugar de confronto, né? Louvado seja Deus. Então, aqui, a mesa da família é um lugar onde nós percebemos o que está acontecendo. Louvado seja Deus, porque ali todo mundo se encontra, tem que ir comer. Então você dá uma olhada assim e vê a carinha deles, como é que eles estão. E aquela mãe que tem uma percepção, diz logo: tá tudo bem? Como foi o seu dia de trabalho, meu filho? Aconteceu alguma coisa? Né? Ela tem que ter essa percepção, porque também na mesa, naquele momento, é um lugar de comunhão, é um lugar onde nós conversamos sobre vários assuntos. Não foi a mesa que o Senhor ficou com os discípulos, né? Então a mesa é um lugar bom, um lugar de confronto, um lugar de comunhão, um lugar onde a gente olha, olho no olho: meu filho, está tudo bem com você? Acho que era assim, né? No tempo antigo. Oh, mamãe, hoje eu fiz isso. Oh, papai, eu corri atrás daquela ovelha. Que coisa linda, que alegria, que felicidade. Hoje em dia nós não podemos esquecer os valores. Nós não podemos deixar que na nossa mesa entre a tecnologia, celular, coisas, tablet, essas coisas que tiram foco. Aquele momento é seu, é com seus filhos, é com sua família. Louvado seja Deus. Não deixe que os valores da sua família sejam arrancados na sua frente, e você vendo assim, e você não fazendo nada. Lá na minha casa tem uma televisão na cozinha, mas quando nós estamos jantando, eu não quero que meu esposo ligue. Outro dia estava passando Reis e nós gosta de assistir, e ali ele disse: eu ligar aqui. Eu disse: não, porque aquele momento é nosso. A gente precisa conversar, a gente precisa estar com nossa família, né? É uma coisa assim muito preocupante. Também o ativismo tem, porque hoje em dia cada filho tem uma TV no quarto, né? Aí vem: mamãe, prepara o meu prato, estou saindo, vou comer. Volte, venha para a mesa. Mesa é lugar de família, mesa é lugar de comunhão. Assim, essa mulher ao redor dos seus filhos, como uma videira ali frutífera, ao lado da sua mesa, com os seus filhos, é assim que tem que ser. Meu Deus, esses valores, eles precisam serem renovados no seio da família. Porque hoje em dia o ativismo, a preocupação com as coisas, ela tem roubado esses valores. E isso é preocupante, porque às vezes os pais não sabem mais o que está acontecendo com os seus filhos. Os filhos não falam mais com seus pais, passando para lá e para cá, né? Benção, pai, benção, mãe. Tá tudo bem, né? Tudo bem. Pronto, não olha nem na cara. Meu Deus, meu Deus. Cadê esse amor? Cadê esse cuidado? Deixa o celular lá. Se quiser levar para a mesa, né? Porque às vezes tem uma mensagem importante, bota lá. Na hora de comer, na hora que estiver conversando com a família, não olhe. Louvado seja Deus. Então, a oração na família não apenas ajuda a manter o patrimônio sem mácula, como também une os membros com um propósito comum de engrandecer e de glorificar o Senhor na sua família. E vários salmos falam a respeito disso, mas aqui no versículo 5, Deus meu,
Diz assim: o Senhor te abençoará desde Sião e tu verás o bem de Jerusalém em todos os dias da tua vida. Então, a oração também na família, ela produz cidadãos produtivos. Nós precisamos ser produtivos. O povo de Israel se orgulhava com sua herança, desejava que Deus concedesse tudo o que havia de melhor, né, lá em Jerusalém, e eles sabiam que de Sião os enriquecia, e o seu anseio era que cada criança honrasse sua nação e orasse pela paz e a prosperidade de Israel e de Jerusalém. Haja criança, né, para honrar e para glorificar. Louvado seja Deus. Então, aqui a gente, lá no Salmo 122, 6, o Senhor diz na palavra dele: orai pela paz de Israel e de Jerusalém e abençoai. Isto é um salmo e um versículo com promessa para as nossas vidas, que nas nossas orações nós possamos inserir esse versículo de abençoar e de orar pela paz de Israel, pela paz de Jerusalém, pela paz das nações, pela paz da nossa família, para que nós possamos ser cidadãos produtivos. Produza naquilo que Deus tem te confiado. Seja produtivo numa vida espiritual. Louvado seja Deus. No Salmo 72, no versículo 18, diz: bendito seja o Senhor Deus, o Deus de Israel, que só faz maravilhas. No Salmo 131, 3 diz: espere Israel no Senhor, desde agora para sempre. No Salmo 106, versículo 48 diz: bendito seja o Senhor, Deus de Israel, de eternidade em eternidade, e todo o povo adore ao Senhor. Amém, amém e amém. Ou seja, o verdadeiro patriotismo, ele começa em nossa casa, onde o amor de Deus se entrelaça com o amor da família e a pátria. Comece na sua casa e vá para as nações, para aonde o Senhor colocar, aonde o Senhor fizer. E nós já estamos quase encerrando. Aqui no versículo 6, diz assim: e verás os filhos dos teus filhos e paz sobre Israel. O quinto ponto aqui é que a oração na família, ela produz herança para a nossa descendência. Louvado seja Deus. Então esse salmo, ele apresenta 3 gerações temente ao Senhor. A nossa tendência é lembrar de que Deus julga as gerações subsequentes, caso imite os pecados dos antepassados, né? E a gente começa assim a ver isso, mas nós não podemos esquecer que Ele também transmite bênção de uma geração para a outra, quando os antepassados, eles são piedosos, eles são bondosos, quando eles guardam a palavra do Senhor, quando ele obedece os preceitos do Senhor. Lá em Êxodo, né, quando Moisés estava escrevendo as tábuas das leis, né, que o povo ali estava, meu Deus, se rebelou contra e queria, e o Senhor, quando viu, aí Moisés diz assim em Êxodo 34, 6, passando pois o Senhor perante a sua face, clamou: Jeová, ó Senhor, Deus de misericórdia e piedoso, tardio em irar-se e grande em beneficência e verdade, que guarda a beneficência em milhares, que perdoa a iniquidade e o pecado, que ao culpado não tem por inocente, que visita a iniquidade dos pais sobre os filhos e sobre os filhos dos teus filhos até a 3ª e 4ª geração. Senhor, que Deus tenha misericórdia e que a nossa oração na nossa família produza a herança sobre a nossa descendência, que nós possamos orar pelos nossos filhos, os netos dos nossos netos,
até a 4ª geração, segundo o propósito e a vontade de Deus. Toda a nossa descendência esteja debaixo da nossa oração, constantemente para o louvor da glória de Deus Pai. Porque nós temos, essa é a herança. Louvado seja Deus, aleluias. Então, muitas vezes é a 3ª geração que abandona a fé. Lá no livro de Juízes, capítulo 2, depois vocês leiam o que acontece ali, as pessoas, elas esquecem facilmente daquilo que Deus falou, do que Deus fez. Como esquecem, meu Deus, que nessa noite nós possamos guardar em nosso coração e nunca esquecer do que essa palavra nos ensina, do que Deus nos diz nessa noite, que possamos aprender, porque Deus, Ele tem falado todos os dias em nossas vidas, e Ele tem falado no decorrer das ministrações que tem acontecido aqui a cada domingo nesse mês de maio. Louvado seja Deus. Então, de modo que devemos orar constantemente por filhos e netos, pedindo ao Senhor que mantenha sobre eles a sua boa mão. Abençoe seu filho, abençoe ele quando sair de casa, abençoe ele quando voltar. Dávila não sai sem antes eu dizer: Senhor, abençoa a tua filha, guarda de todo mal, livra de todo mal, que tua bênção seja sobre a vida dela, aquilo que tu tem para a vida dela, que a tua boa mão esteja na vida dela, assim seja também nos nossos filhos. Cada um deles quando sair para trabalhar, cada um deles quando sair de casa, louvado seja Deus, porque o Senhor assim nos manda abençoar a vida deles. Salmo 33:12 diz: bem-aventurada é a nação cuja Deus é o Senhor e o povo que Ele escolheu para a sua herança. Nós somos bem-aventurados, nós somos um povo feliz, nós somos um povo que estamos debaixo de uma aliança, debaixo do cuidado de Deus. Concluindo a palavra do Senhor com o 6º ponto, por que a importância da oração na família, que foi o tema desse capítulo aqui do Salmo 128. Primeiro, porque a oração ela é fundamental para manter a família unida. Como está a nossa família? O que eu tenho proporcionado para que a minha família esteja unida, a minha família esteja bem? Sejamos uma Abigail, né, Natália? Que foi direcionada por Deus para apaziguar aquela situação, para que toda aquela linhagem não fosse dissipada. Louvado seja Deus. Segunda coisa, porque fortalece a espiritualidade da sua família. Irmãos, eu entendo uma coisa: eu não preciso mandar meus filhos orar. Eu acredito que a minha vida, o meu testemunho por si já fala, e que isso leva eles, induz eles a seguir o exemplo nosso. Como nós somos, o que nós estamos produzindo. Qual a importância da oração na família? Proporcionar, através da tua oração, a espiritualidade da tua família. Também, no 3º ponto, levar a família a aproximar-se de Deus Pai, construindo um relacionamento sólido e intenso. Louvado seja Deus. Eu lembro que quando Dávila teve que fazer a prova da CPA 10, eu estava orando lá no quintal, e ela chegou e disse: mãe, eu vou orar com a senhora. E ali nós estávamos orando no quintal, e Deus assim abençoou ela, e naquela prova ela chegou no limite, nem foi menos, nem foi mais. E o Senhor disse: foi assim, para tu saber que foi eu que fiz, que sou eu que faço. Não foi menos, para que tu não entenda que tu poderia ter estudado mais. E não foi mais, para que tu aches que tu sabe demais. Oh Deus grande.
essa dependência de Deus, né? As coisas, elas produzem esse relacionamento com Deus. Que não seja por coisas ruins, que nós não busquemos a Deus só quando está aquela aflição, aquela agonia, que nós busquemos por anelo, por prazer. O pastor Tarcísio está trazendo lições maravilhosas na escola bíblica dominical e quinta-feira passada sobre o que é orar, o que é a oração, por que orar. E ali eu disse, olha, a oração é algo tão bom, a oração é um relacionamento com Deus, é um anelo de estar na presença de Deus, de você saber que o Senhor te ouve, que Ele te responde, que o Senhor está ali com você, está te ouvindo. O salmista diz, Senhor, eu te amo porque Tu me ouviu. Senhor, eu te amo porque Tu me atende. O Senhor nos ouve. Meu Deus amado, nós não precisamos terceirizar, pedir para que Deus venha fazer. Chega ali no trono da graça e quebrando. Seja uma Ana. Ana chegou ali, na presença do Senhor. Disse, Senhor, eu sou uma mulher atribulada. E o Senhor fez. Havia um propósito? Havia. Amados, há um propósito na tua causa, na tua oração. Não desista. O Senhor diz lá em Lucas 18, esse foi o texto que Deus falou ao meu coração a respeito da causa de Daniele. O dever de orar sempre e nunca desanimar, nunca desfalecer, porque a resposta virá. Louvado seja Deus. O quinto ponto é que a oração trará inúmeros benefícios espirituais para a família, financeiramente e espiritualmente, que está aqui no Salmo 128. Espiritual e material. Louvado seja Deus. Conclusão. Agora eu concluo. A resposta de nossas orações devem trazer honra e glória ao nome de Jesus. Então, a importância de nós orarmos em nossa família, amados, é porque a nossa oração, ela produz um casal piedoso, um casal bondoso, um casal que tem cuidado de ser uma pessoa bondosa, de ser uma pessoa exemplar na sua casa. Também, segundo ponto, ela produz trabalhadores bem-sucedidos. Terceiro, ela produz cônjuge e filho felizes. Quarto, ela produz cidadãos produtivos. E quinto, herança para a nossa descendência. Sexto e último, a oração. Ela é a base da família. Amém? Eu tenho orado pela minha família. Deus sabe que eu não faço nada sem colocar diante dele. Porque nesses 25 anos de caminhada, até hoje, eu não tive nada que não tenha sido o Senhor que tenha me dado. Ainda que teve momentos difíceis, mas em tudo o Senhor me deu bom êxito. Nós não estamos sozinhos. Ore pela sua família. A importância da oração na família é você, abaixo de Deus, ser o sustentáculo da tua casa. Amém? Quero convidar o pastor Tarcísio e a diaconisa Natália para que nós louvemos o Senhor.